Você já notou como existe um tipo específico de cristão que parece viver numa dimensão diferente? Não é o mais talentoso, não é o mais inteligente, não é necessariamente o que ora por mais horas ou conhece mais versículos de cor, mas tem algo nele, uma firmeza, uma constância que desafia qualquer explicação humana. Enquanto outros cristãos ao redor vivem em ciclos intermináveis de motivação e recaída, de promessas feitas no altar e quebradas na segunda-feira de manhã, esse tipo de pessoa simplesmente continua, dia após dia, semana após semana, sem fanfarra, sem post nas redes sociais, sem precisar que ninguém aplauda. E o resultado, anos depois, é uma vida que parece ter sido esculpida por mãos invisíveis. A maioria das pessoas olha para esse cristão e pensa, ele deve ter um dom especial. Ou então, Deus deve tê-lo escolhido de um jeito diferente. Mas e se eu te dissesse que não é isso? E se eu te dissesse que existe um princípio bíblico, antigo, testado, quase completamente esquecido pela igreja moderna, que separa esse tipo de pessoa de todo o resto? Um princípio que não tem nada a ver com talento, emoção ou circunstância, mas tudo a ver com uma decisão que a maioria dos crentes nunca teve coragem de tomar de verdade? Hoje nós vamos investigar esse princípio. E eu te aviso, o que você vai descobrir vai desafiar tudo o que a cultura moderna te ensinou sobre fé, sobre crescimento e sobre o que significa realmente confiar em Deus. Porque a verdade é que vivemos numa geração que quer a colheita sem a semeadura, a coroa sem a cruz, a vitória sem o combate. E essa mentalidade está destruindo silenciosamente a vida de milhares de cristãos sinceros que genuinamente querem mudar, mas nunca descobriram o caminho que realmente funciona. Fique até o final, porque nas próximas palavras você vai encontrar o que talvez seja a investigação mais importante da sua vida espiritual. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like porque ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E me conta nos comentários, qual área da sua vida você mais deseja ver transformada? Finanças, relacionamentos, saúde, disciplina no tempo? Me conta lá embaixo, porque sua resposta vai me ajudar a criar conteúdos ainda mais específicos para você. Agora, vamos à investigação. Tudo começou com uma pergunta que Rafaela não conseguia parar de fazer. Ela tinha 29 anos, era cristã desde a adolescência, frequentava a igreja toda semana, participava do grupo de mulheres, conhecia dezenas de versículos de memória e mesmo assim acordava toda manhã com a sensação de que estava caminhando em círculos. A vida dela era uma sequência previsível e exaustiva. Prometia acordar cedo para ter um tempo com Deus, dormia até tarde. Prometia parar de gastar impulsivamente. Chegava no fim do mês sem entender para onde o dinheiro tinha ido. Prometia ser mais paciente com os filhos. Explodia na primeira contrariedade. Prometia orar mais, estudar mais, servir mais. E então acordava semanas depois exatamente no mesmo lugar, com a mesma culpa, a mesma vergonha, o mesmo ciclo. O mais estranho não era a falta de vontade. Rafaela tinha vontade. Tinha desejo genuíno de mudar. O que ela não tinha era a chave, e ninguém parecia saber onde estava essa chave, nem o pastor, nem os livros de autoajuda cristã que ela consumia, nem os podcasts que ouvia no caminho do trabalho. Até o dia em que ela cruzou com Dona Zélia. Dona Zélia tinha 72 anos e morava no mesmo condomínio que Rafaela há quase uma década. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos, que acordava às 5 da manhã todos os dias sem exceção. Não tinha nada de extraordinário à primeira vista, nenhum ministério famoso, nenhum livro publicado, nenhum perfil com milhares de seguidores. Mas havia algo na vida dela que Rafaela observava com curiosidade crescente há anos. Uma paz que parecia não depender das circunstâncias. Uma ordem que emanava não só da casa impecável, mas de cada palavra, cada decisão, cada gesto. Filhos criados com valores sólidos, um casamento de 48 anos, finanças organizadas numa aposentadoria digna e, acima de tudo,
uma consistência espiritual que Rafaela nunca havia visto tão de perto. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto esperavam o elevador, que Rafaela finalmente perguntou: Dona Zélia, posso te fazer uma pergunta? Como a senhora consegue? Eu te observo há anos e nunca vi a senhora desanimada. Nunca vi a senhora fora do prumo. Qual é o segredo? A senhora sorriu com aquele jeito calmo que só os anos de caminhada com Deus constroem e respondeu algo que Rafaela não esperava. Não é segredo nenhum, minha filha. É uma investigação que você precisa fazer sozinha. Mas se você quiser, eu posso te mostrar por onde começar. Rafaela quis. E foi ali, naquele elevador de condomínio, que a investigação começou. Na tarde seguinte, sentadas na sala de Dona Zélia tomando chá, a senhora abriu uma Bíblia surrada, cheia de marcações e anotações nas margens, e disse: Rafaela, antes de te mostrar qualquer coisa, preciso te fazer uma pergunta. Quando você pensa em disciplina, o que vem na sua cabeça? Rafaela pensou por um momento e respondeu o que a maioria das pessoas responderia: força de vontade, acordar cedo, manter a rotina. Dona Zélia balançou a cabeça devagar, como quem esperava exatamente essa resposta. Esse é o primeiro erro, e é o erro que está travando sua vida. Ela abriu a Bíblia em Provérbios 25, 28 e pediu que Rafaela lesse em voz alta. Como uma cidade cujos muros foram destruídos, assim é o homem que não sabe controlar o seu próprio espírito. Depois ficou em silêncio por alguns segundos, deixando as palavras assentarem. E então disse: a disciplina que o mundo ensina é construída sobre força de vontade. E força de vontade é uma cidade sem muros. Funciona até o primeiro ataque, até o primeiro dia ruim, a primeira decepção, o primeiro momento em que você está cansada, com fome ou emocionalmente destruída. Aí desmorona tudo. Rafaela ficou imóvel. Era exatamente o que acontecia com ela, sempre. Mas existe uma disciplina diferente, continuou Dona Zélia, fechando a Bíblia suavemente sobre o colo. Uma disciplina que a Bíblia chama de encrateia, que na tradução grega significa domínio próprio. Não é um esforço que você faz, é um fruto que cresce. E esse fruto não cresce no solo da força de vontade, ele cresce no solo da obediência. E para investigar como esse solo é preparado, você vai precisar passar por 3 portas. 3 portas. Rafaela anotou as palavras no caderno que havia trazido. Ela não sabia ainda o que aquilo significava, mas algo dentro dela dizia que estava prestes a descobrir o que havia procurado a vida inteira. A primeira porta, Dona Zélia explicou, chamava-se purificação. E ela veio acompanhada de um aviso que Rafaela não estava preparada para ouvir. Antes de construir qualquer disciplina real na sua vida, você precisa investigar o que está destruindo a que você tenta construir. E isso, disse a senhora, vai exigir honestidade que dói. Nos dias seguintes, Rafaela foi instruída a fazer algo diferente de tudo o que havia tentado antes. Em vez de criar uma lista de novos hábitos, ela foi orientada a observar. Apenas observar. Durante uma semana inteira, sem mudar nada, sem adicionar nada, ela deveria anotar tudo o que drenava sua energia, seu tempo e sua paz. Tudo o que a deixava sem força para o que realmente importava. O scroll infinito nas redes sociais, que começava como só uns minutinhos e terminava 40 minutos depois, sem que ela soubesse o que tinha visto. As conversas que ela mantinha por obrigação social e que a deixavam emocionalmente esvaziada. Os compromissos que dizia sim quando queria dizer não. Os ambientes que entravam em sua casa pelas telas e contaminavam o clima familiar sem que ela nem percebesse. Purificação não é sobre adicionar, Dona Zélia explicou quando Rafaela trouxe suas anotações. É sobre remover. E a maioria dos cristãos nunca experimenta verdadeira disciplina porque tentam construir uma vida nova em cima de entulho. Ela citou então uma cena de 1 Reis 18, quando Elias ordenou que derramassem água sobre o sacrifício antes de pedir fogo do céu. Deus não acende fogo em altar impuro. Antes de receber o fogo da disciplina, você prepara o altar. Rafaela começou a remoção. Desinstalou 2 aplicativos.
Saiu de 3 grupos de mensagem que só geravam ansiedade. Disse não para um compromisso que aceitava por culpa há meses. E aconteceu algo que ela não esperava. Ela começou a ter tempo. Não porque o dia havia ficado mais longo, mas porque havia parado de desperdiçá-lo em drenos invisíveis. Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, descreve o que ele chama de hábitos-chave, aqueles que, quando modificados, geram uma reação em cadeia, que transforma outros comportamentos sem esforço direto. O que Rafaela estava descobrindo, sem saber o nome técnico, era exatamente isso. A purificação não era apenas espiritual, era neurológica. Remover o que drena cria espaço para o que constrói. Depois de 30 dias vivendo a primeira porta, Dona Zélia a chamou para uma conversa. Você está pronta para a segunda pista, disse ela. E antes que Rafaela pudesse responder, acrescentou: mas preciso te avisar que a segunda porta é onde a maioria das pessoas abandona a investigação, porque ela exige algo que vai contra todos os instintos modernos. A segunda porta chamava-se mordomia, e Rafaela levou dias para entender o que aquilo realmente significava. Dona Zélia abriu a Bíblia em Mateus 25 e leu a parábola dos talentos. Não de forma apressada, como quem conhece a história de cor e mal presta atenção, mas devagar, palavra por palavra, parando em pontos que Rafaela nunca havia notado antes. Veja o que o Senhor diz ao servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. A senhora fechou a Bíblia e olhou para Rafaela. A pergunta que você precisa investigar não é: como eu ganho mais disciplina? A pergunta é: sou fiel no que já tenho? Foi a pergunta mais desconfortável que Rafaela havia recebido em anos. Mordomia, Dona Zélia explicou. Não é sobre quantidade, é sobre fidelidade proporcional. Um ser fiel com 30 minutos de manhã antes de pedir mais tempo. Ser fiel com o salário que se tem antes de pedir aumento. Ser fiel com a energia disponível num dia difícil antes de planejar o dia perfeito. A maioria das pessoas vive esperando as circunstâncias certas para começar a ser disciplinada, esperando ter mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mais motivação. E Deus está esperando que elas sejam fiéis com o que já têm. Rafaela começou a investigar sua própria mordomia com uma honestidade que doía. O tempo que tinha, usava bem. A energia disponível, direcionava para o que importava ou desperdiçava no urgente que não era importante. As manhãs em que tinha 30 minutos livres antes das crianças acordarem, o que fazia com elas? E cada resposta que surgia era um espelho que revelava algo que ela preferiria não ver. Então ela começou a mudar. Não radicalmente, não de uma vez, não com uma lista de 23 hábitos novos, mas com uma pergunta diária e simples. Com o que tenho hoje, como posso ser fiel? E começou a descobrir que fidelidade no pequeno não é humilhação, é treinamento. James Clear, em Hábitos Atômicos, escreve que a identidade de uma pessoa não muda por grandes gestos dramáticos, mas por votos pequenos e consistentes. Cada vez que você age em conformidade com quem quer ser, você vota por essa identidade. Rafaela estava, sem saber, votando por uma nova versão de si mesma a cada manhã em que escolhia ser fiel no pouco. Mas foi num momento específico, inesperado, que a segunda porta se abriu completamente. Que era uma terça-feira comum. Rafaela havia passado a semana sendo fiel na sua rotina matinal, no controle das finanças, na gestão do seu tempo com as crianças. E naquela manhã, ao abrir o aplicativo do banco para registrar um gasto, viu que uma conta que havia esquecido completamente, uma dívida pequena de um serviço cancelado há meses, havia sido paga automaticamente por um estorno que ela também havia esquecido. Não era muito dinheiro, mas era exatamente o valor que faltava no planejamento daquele mês. Ela ficou sentada na cozinha, com o celular na mão, e chorou. Não de alívio financeiro, mas porque sentiu pela primeira vez que o que Dona Zélia havia dito era real, que havia um Deus que via a fidelidade no escondido e respondia no momento certo. Quando contou para Dona Zélia, a senhora simplesmente sorriu e disse: Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito.
Você está começando a investigar como Deus realmente funciona. E então, com um tom levemente mais sério, acrescentou: mas a terceira porta é a mais difícil, e é onde o mistério finalmente se revela por completo. A terceira porta chamava-se descanso. E quando Dona Zélia pronunciou essa palavra, Rafaela pensou que entendia o que significava. Pensou errado. Descanso não é preguiça. A senhora começou antecipando o equívoco. E não é recompensa para quando você terminar tudo. Descanso é uma disciplina em si mesma, talvez a mais contraintuitiva de todas. Ela abriu a Bíblia em Mateus 11:28 e leu com voz calma: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois ficou em silêncio. Rafaela esperou. O problema da mulher disciplinada moderna, Dona Zélia finalmente disse, é que ela aprendeu a purificar, aprendeu a ser fiel no pouco, mas ainda carrega tudo no ombro. Ainda age como se Deus precisasse que ela controlasse cada resultado, cada detalhe, cada desfecho. E essa é a armadilha mais sutil de todas, porque parece virtude, parece responsabilidade, mas é, no fundo, uma falta de fé disfarçada de dedicação. Ela contou então sobre uma fase da própria vida. Anos atrás, quando os filhos eram pequenos e o marido havia perdido o emprego, ela havia entrado em modo de controle total. Planejava tudo, controlava cada centavo, não dormia direito, acordava às 3 da manhã mentalmente calculando cenários. E quanto mais controlava, mais ansiosa ficava. Foi numa conversa com uma anciã da igreja, uma mulher que havia passado por perdas muito maiores e permanecera em paz, que ela ouviu algo que a desarmou completamente. Zélia, você está trabalhando para Deus ou está trabalhando com Deus? A diferença, a anciã explicou, era a diferença entre um servo que carrega o fardo sozinho e uma filha que caminha ao lado do pai. Descanso, Rafaela foi descobrindo nas semanas seguintes, não significava parar de agir. Significava agir sem o peso da ansiedade sobre os resultados. Significava fazer a parte que lhe cabia com fidelidade e depois soltar. Significava dizer, não apenas como oração protocolar, mas como postura real do coração: fiz o que estava ao meu alcance, o resto é contigo, Senhor. E então, continuar vivendo sem o nó no estômago, que vem de tentar controlar o que nunca esteve em suas mãos. Filipenses 4:6-7 diz: não andeais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, mediante oração e súplica, com ação de graças, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Rafaela havia lido esse versículo dezenas de vezes, mas nunca havia investigado o que a paz que excede o entendimento realmente parece na prática. Ela não parece ausência de problemas, ela parece serenidade em meio aos problemas. E essa serenidade, ela estava descobrindo, não é conquistada pelo esforço, é recebida pela rendição. A neurociência confirma o que a Bíblia já sabia. Carol Dweck, em Mindset, descreve como pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que confiam no processo sem precisar controlar cada resultado, apresentam níveis significativamente menores de cortisol, o hormônio do estresse, e tomam decisões mais sábias ao longo do tempo. O que a pesquisa moderna chama de mentalidade de crescimento, Dona Zélia chamava pelo nome que aprendera décadas atrás: confiança em Deus. O momento que selou a terceira porta para Rafaela veio de uma forma que ela jamais teria escolhido. Numa sexta-feira à noite, ela recebeu uma ligação informando que o contrato temporário onde ela trabalhava não seria renovado. Emprego encerrado. E num reflexo antigo, o coração disparou. Os pensamentos começaram a espiralar. O pânico bateu à porta. Mas então aconteceu algo novo. Ela respirou, abriu a Bíblia, orou. Não uma oração de desespero, não uma oração de negociação, mas uma oração de alguém que havia aprendido que Deus vê, Deus provê, e Deus já está trabalhando antes mesmo de ela perceber o problema. E dormiu. Não porque a situação estava resolvida, mas porque ela havia, finalmente,
aprendido a descansar enquanto Deus trabalhava. 3 semanas depois, uma oportunidade surgiu, melhor do que o contrato anterior, de uma fonte completamente inesperada. E ela soube, sem sombra de dúvida, que não era coincidência. Quando contou para Dona Zélia, a senhora não disse "eu te disse". Apenas abriu a Bíblia em Salmos 37:5 e apontou com o dedo envelhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A terceira porta está aberta, disse ela simplesmente. Passaram-se 2 anos desde aquele elevador de condomínio. Rafaela não era a mesma pessoa, não porque havia encontrado uma fórmula mágica ou uma oração especial, mas porque havia investigado, porta por porta, o que a disciplina bíblica realmente é e como ela realmente funciona. E a vida que havia à sua frente era irreconhecível comparada ao ciclo de frustração em que vivia antes. Ela havia se tornado uma mulher que acordava cedo, sem precisar brigar com ela mesma para isso. Uma mulher que tinha clareza sobre suas prioridades porque havia purificado o que as confundia. Uma mulher que era fiel no pequeno, sem precisar de plateia. Uma mulher que descansava genuinamente no Senhor, não como escapismo, mas como postura radical de fé. E foi nesse ponto que ela começou a perceber algo que a intrigava profundamente. Outras pessoas ao redor dela viviam exatamente onde ela havia vivido. O mesmo ciclo, a mesma frustração, a mesma boa vontade sem resultado. E elas a procuravam com a mesma pergunta que ela havia feito a Dona Zélia naquele elevador. Foi aí que Rafaela entendeu que a investigação não tinha sido apenas para ela. Mas antes de continuar, preciso pausar aqui e te fazer a pergunta mais importante desse vídeo inteiro. Por que tudo o que acabamos de investigar juntos, a purificação, a mordomia, o descanso, esse sistema de 3 portas que transforma a disciplina de esforço humano em fruto espiritual, tudo isso é maravilhoso na teoria. O problema, e eu preciso ser honesto com você agora, é que a maioria dos cristãos vai assistir esse vídeo até o final. Vai sentir aquele calor no peito, vai pensar, é exatamente isso que eu precisava. Vai salvar o vídeo para rever depois e não vai mudar absolutamente nada. Não porque não quer, mas porque está armada numa ilusão que a cultura moderna plantou no coração da igreja. A ilusão de que conhecimento transforma. Não transforma. Nunca transformou. Obediência transforma. E aqui está a verdade que vai queimar um pouco. A razão pela qual sua vida não mudou ainda não é falta de informação. Você já tem informação de sobra. Já leu os livros, já assistiu os vídeos, já ouviu os sermões, já anotou os versículos. A razão pela qual sua vida não mudou é que você ainda não entrou na primeira porta com obediência radical. Ainda está procrastinando a purificação porque é desconfortável. Ainda está esperando o momento certo para começar a mordomia, porque o momento perfeito não existe. Ainda está adiando o descanso porque acha que tem que resolver mais algumas coisas antes de poder confiar em Deus de verdade. E essa procrastinação tem um nome. Jesus a chamou em Mateus 7,26 de edificar sobre areia. E todo aquele que ouvir estas minhas palavras e não as praticar será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A questão não é você ouvir. A questão é você praticar. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, um livro publicado em 1910 que influenciou gerações de pensadores sobre transformação, escreve que não há diferença entre pessoas que conseguem e as que não conseguem baseada em talento, inteligência ou oportunidade. A diferença está em fazer as coisas de uma certa maneira, de forma consistente, sem desviar. Ele não era um escritor cristão, mas, sem querer, descreveu em linguagem secular o que a Bíblia chama de fidelidade. A geração cristã de hoje quer a transformação de José sem a cisterna, quer a unção de Davi sem o deserto, quer a sabedoria de Daniel sem a recusa aos manjares do rei, quer o testemunho de Ruth sem a lealdade a Noemi. E o resultado é uma geração de crentes que conhece as histórias de cor, mas não tem o caráter que essas histórias produziram, porque o caráter não vem de conhecer a história, vem de viver o processo. Seja brutalmente honesto consigo mesmo agora.
Você quer casamento abençoado, mas resiste ao perdão. Quer prosperidade, mas negocia com o dízimo. Quer paz, mas ainda quer controlar tudo. Quer filhos íntegros, mas não tem disciplina para ser o exemplo que eles precisam ver. Não há atalho espiritual. Não houve, não há e não haverá. O sistema das 3 portas não é uma descoberta nova. É o caminho antigo. E Jeremias 6,16 já dizia: Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. O caminho é antigo e funciona, mas você tem que andar nele. Então vamos à investigação final. O que fazer agora de forma concreta para começar a caminhar pelas 3 portas? Primeiro, escolha uma área, apenas uma. Não 3, não 5, não sua vida inteira de uma vez. Escolha uma área onde você mais sente a dor da indisciplina. Pode ser seus horários, suas finanças, sua alimentação, sua vida espiritual, seu tempo com a família. Apenas uma. Segundo, entre pela primeira porta, a purificação. Antes de adicionar qualquer hábito novo, investigue o que está drenando você nessa área. O que você pode remover? O que consome sua energia sem devolver nada? Faça a remoção com coragem, mesmo que doa. Terceiro, pratique mordomia fiel no que sobra. Com o tempo que ficou, com a energia que foi preservada, com os recursos que você tem, seja fiel. Não espere ter mais. Seja fiel com o que há agora. Quarto, aprenda a descansar sem encerrar. Continue fazendo a sua parte com fidelidade, mas solte o resultado. Ore com a postura de quem confia, não com a postura de quem negocia. E então descanse, de verdade. Quinto, continue, por meses. Sem plateia, sem aplauso, sem garantia de quando o resultado virá. Porque é na continuidade que a disciplina deixa de ser esforço e se torna identidade. É quando, como descreve James Clear em Hábitos Atômicos, você para de dizer, estou tentando ter disciplina e começa a dizer, eu sou uma pessoa disciplinada. E essa mudança de identidade é o que muda tudo. José foi da cisterna ao palácio em 13 anos de fidelidade invisível. Davi foi do campo de pastagem ao trono em anos de preparo que nenhum cronista registrou em detalhes. Daniel manteve a oração 3 vezes ao dia, mesmo quando a lei o proibia, não porque era fácil, mas porque já havia construído um caráter que a pressão não conseguia dobrar. Ruth escolheu a lealdade quando a razão humana sugeria que partisse, e essa lealdade a colocou na linhagem do próprio Messias. Nenhum deles procurou atalho. Todos eles andaram pelo caminho antigo, e todos colheram o que só o processo produz. Não apenas uma vida melhor, mas uma pessoa diferente. Rafaela hoje não é admirada apenas pela vida organizada ou pelas finanças saneadas. É admirada pelo que emanou do processo, pela paz que não tem explicação humana, pela generosidade que só quem passou pela mordomia tem, pelo descanso de quem sabe que Deus está no controle e agiu de acordo com essa certeza por anos a fio. Ela não chegou lá porque achou o segredo. Chegou lá porque entrou pela primeira porta quando era desconfortável, ficou na segunda porta quando era lento e alcançou a terceira porta quando era tentador largar tudo. Dona Zélia partiu no ano passado, aos 74 anos, e nas últimas palavras que disse a Rafaela, não havia lamento, não havia medo, não havia pendência espiritual. Havia apenas a paz de quem havia terminado bem. Não desperdice tempo buscando atalhos, minha filha. O caminho já está feito. Só ande nele. E citou como havia feito tantas vezes ao longo daqueles anos, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O sistema das 3 portas não é sobre sua casa ficar arrumada, embora ela provavelmente fique. Não é sobre suas finanças melhorarem, embora elas provavelmente melhorem. Não é sequer sobre sua rotina se tornar eficiente, embora isso também aconteça. É sobre quem você se torna quando decide, dia após dia, sem plateia e sem atalho, entrar pela primeira porta e continuar caminhando. Você tem a mesma escolha que Rafaela teve naquele elevador. Pode continuar procurando o segredo, a oração especial, o método revolucionário que vai mudar tudo de uma vez.
ou pode parar de investigar fora e começar a investigar dentro, com honestidade, com humildade e com disposição para obedecer antes de entender. O mistério que o título desse vídeo prometia revelar não é uma técnica, é uma verdade. A disciplina que transforma não é construída sobre vontade, é cultivada sobre obediência. E a obediência não precisa de condições perfeitas. Precisa de você, hoje, dando o primeiro passo. Você vai dar? Jeremias 6,16. Ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. O caminho está esperando. Se você chegou até aqui, você já provou que tem o que a maioria não tem: a disposição de ouvir até o fim. Agora, o próximo passo é seu. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem investigação nova aqui. Deixa seu like, ele ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. E me conta nos comentários, qual das 3 portas você precisa entrar primeiro? Purificação, mordomia ou descanso? Me conta lá, porque sua resposta pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo. E se você quer se aprofundar ainda mais nesses princípios, dá uma olhada no nosso shopping. Lá você encontra O Poder do Hábito de Charles Duhigg, Hábitos Atômicos de James Clear e A Ciência de Ficar Rico de Wallace Wattles, livros que eu recomendo de coração e que complementam perfeitamente esses princípios bíblicos que investigamos hoje. Você é um dos poucos verdadeiramente dispostos a ir fundo. Isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Agora vá, entre pela primeira porta. E daqui a anos, quando olhar para trás, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.